Seção 12. Operações de crédito externas. Artigo 98. Revogado. Artigo 99. Salvo nos casos de órgãos ou entidades da administração federal, ou seus agentes financeiros, a garantia da União somente será outorgada quando autorizada em lei, e se o mutuário oferecer contragarantias julgadas suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que o Tesouro Nacional possa vir a fazer, se chamado a honrar a garantia. Parágrafo único. Quando, pela sua natureza e tendo em vista o interesse nacional, a negociação de um empréstimo no exterior aconselhar manifestação prévia sobre a concessão da garantia da União, o ministro da Fazenda poderá expedir carta de intenção nesse sentido. Artigo 100. A cobrança da taxa, pela concessão da garantia da União a título de comissão, execução ou fiscalização, diretamente pelo Ministério da Fazenda ou por intermédio de instituição financeira oficial, não poderá ser superior aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do artigo 4º, inciso 9º, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Artigo 101. A União contratando diretamente ou por intermédio de agente financeiro, poderá aceitar as cláusulas e condições usuais nas operações com organismos financeiros internacionais, sendo válido o compromisso geral e antecipado de dirimir por arbitramento todas as dúvidas e controvérsias derivadas dos respectivos contratos. Artigo 102. O pagamento nos respectivos vencimentos dos débitos decorrentes de compromissos em moeda estrangeira, que contarem ou não com a garantia da União, por fiança ou aval, outorgada diretamente ou concedida por intermédio de instituição financeira oficial, terá prioridade absoluta nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração federal centralizada, das entidades de administração descentralizada e suas subsidiárias e das demais entidades sob controle acionário direto ou indireto da União ou de suas autarquias, bem como das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, que hajam assumido tais compromissos. Parágrafo único. Serão pessoal e solidariamente responsáveis pelo atraso no pagamento, por parte dos órgãos e entidades mencionadas neste artigo, os respectivos administradores que concorrerem, por ação ou omissão, para o descumprimento da prioridade estabelecida. Artigo 103. O pagamento, pelo Banco do Brasil S.A. autorizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, de compromissos em moeda estrangeira, não saldados pelos devedores nas datas contratuais de vencimento, importará na indisponibilidade dos recursos existentes, ou que venham a ingressar, nas contas dos órgãos ou entidades devedoras abertas em quaisquer instituições financeiras até o quanto baste para compensar o valor equivalente, em moeda nacional, à data do efetivo pagamento, do principal, juros e demais despesas financeiras. Parágrafo 1º. Caberá à Secretaria do Tesouro Nacional adotar as medidas tendentes à regularização e recuperação dos recursos dispendidos pelo Tesouro Nacional, inclusive quando o mutuário for Estado, o Distrito Federal, município ou suas entidades de administração indireta, caso em que se observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição. Parágrafo 2º. Caberá ao Banco do Brasil S.A. na data em que efetuar o pagamento. Alínea A. Comunicar o fato ao Banco Central do Brasil. Alínea B. Notificar o órgão ou entidade devedora para, no prazo de 30 dias, reefetuar o ressarcimento. Parágrafo 3º. Caberá ao Banco Central do Brasil. Alínea A. Expedir às instituições financeiras as ordens necessárias à execução do disposto neste artigo. Alínea B. Promover incontinente a transferência dos recursos tornados indisponíveis, até o montante suficiente para a liquidação do débito. Parágrafo 4º. Caso o órgão ou entidade devedora não efetuar a liquidação do débito no prazo fixado na notificação a que se refere a alínea B do parágrafo 2º, será automaticamente debitada pela multa de 10% sobre o saldo do principal e acessórios.
Parágrafo 5º. Os pagamentos ou créditos para amortização do débito serão imputados na seguinte ordem. Alínea A. Na multa. Alínea B. Nos juros ou despesas financeiras. Alínea C. No principal. Parágrafo 6º. A conversão, em moeda nacional, dos valores a que se refere este artigo, será feita com base na taxa de câmbio, para venda, vigente na data da notificação feita pelo Banco do Brasil S.A. Parágrafo 7º. A partir da data da notificação, e até seu efetivo pagamento, o débito estará sujeito a reajuste, na forma da legislação em vigor, e vencerá juros à taxa de 1% ao mês. Parágrafo 8º. O débito inscrito como dívida ativa da União, na forma ora estabelecida, ficará sujeito ao encargo de que trata o artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.569, de 8 de agosto de 1977, e o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. Artigo 104. Dentro de 90 dias do vencimento do prazo a que se refere a linha B, do parágrafo 2º, do artigo anterior, o Banco do Brasil S.A. Inciso 1º. Enviará à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa da União, de acordo com a legislação pertinente, demonstrativos do débito, com a indicação da data do pagamento efetuado à ordem do Tesouro Nacional e da taxa de conversão, em moeda nacional, do valor do débito em moeda estrangeira, os nomes e respectivas qualificações dos componentes da diretoria da entidade devedora, em exercício na data de inadimplemento, e bem assim a cópia do contrato financeiro respectivo. Inciso 2º. Remeterá ao Tribunal de Contas da União, e à Secretaria do Tesouro Nacional, cópia do demonstrativo a que alude o item anterior. Artigo 105. A Secretaria do Tesouro Nacional velará para que, da relação de responsáveis por dinheiros, valores e outros bens públicos, de que trata o artigo 85 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a ser anualmente transmitida ao Tribunal de Contas da União, constem os nomes dos que incorrerem na hipótese prevista no parágrafo único, do artigo 102. Parágrafo único. A inobservância da prioridade de pagamento de que trata o artigo 102 poderá, a critério do Tribunal de Contas da União, ser considerado ato irregular de gestão e acarretar para os infratores inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos ou entidades da administração federal centralizada ou descentralizada e nas fundações sob supervisão ministerial. Artigo 106. Quando for o caso, a Secretaria do Tesouro Nacional diligenciará, perante os órgãos competentes dos sistemas de controle interno e externo dos estados e municípios, para que sejam responsabilizados os infratores às presentes normas, não jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União,